tarde, caros internautas. Estamos iniciando o programa Palavra da Cruz, cuja finalidade é apresentar as verdades do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa nossa série de mensagens, nós estamos considerando a pecabilidade do homem. Na primeira mensagem, nós pudemos observar que todo homem é pecador. E agora nós vamos considerar por que o homem é pecador, por que é que ele faz o pecado. E vamos tomar como base um dos textos, ou dos muitos textos que a palavra de Deus tem. Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Assim nos diz o apóstolo Paulo: Jesus vos deu a vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas para que nós andássemos nela. Como nós vimos na última mensagem, o homem é pecador, e vimos que o pecado é universal. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vimos também como surgiu o pecado, ainda ali no Jardim do Éden. Como toda a humanidade depende de Adão e Eva, todos são pecadores. O pecado está no interior do homem. O homem já nasce com o germe do pecado. E nós podemos observar isto nas próprias criancinhas. Elas não têm culpa do pecado. Elas ainda não têm consciência da sua vida, do seu ser. Mas assim que nascem as suas unhas, e se elas forem contrariadas, elas logo tentam nos arranhar. Ou se já nascem os seus primeiros dentinhos, e quando alguma coisa contraria ou não gosta, ela tenta nos morder. É a semente que está começando a desabrochar, que pouco a pouco irá crescendo, até que chegue o tempo da razão, em que o homem reconheça as suas condições, que ele tem direito a escolher entre o bem e o mal, escolher aquilo que deseja e aquilo que ele não quer. E nós podemos notar um outro fato de como o pecado é universal. Se nós, por exemplo, olharmos para a humanidade, nós temos inúmeras ou milhares de nações no mundo, em volta de todo o globo terrestre. E se nós formos olhar para todas estas nações espalhadas na terra, veremos que elas diferem em quase todas as coisas, nas suas características físicas, nos tipos de comidas, nos seus gostos variados, nas línguas diferentes, nos seus hábitos, nas suas culturas, enfim, em muitas coisas. Mas há uma coisa em que todo homem, seja que nação for, tem em comum, é o pecado. O pecado está em todos os seres humanos. Nisto todos os homens são pecadores, desde as tribos indígenas até os povos mais cultos da Europa e de outras
da América e de outros lugares também. Todos os seres humanos são pecadores. Agora, este pecado vem por causa da sua natureza carnal. Como Paulo disse, ou Davi disse, eu nasci em iniquidade, em pecado me gerou minha mãe. Esta natureza carnal, o homem nasce com ela e ela vai acompanhá-lo no decorrer de toda a sua vida. Como dissemos, esta natureza ainda está iniciando na criança. Ela está presente, mas essa natureza vai se desenvolver e vai desabrochar, fazendo com que o homem tenha uma vida dominada pelos seus próprios pecados. A ponto do apóstolo Paulo, considerando o pecado, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 25. Mas logo depois ele exclama que graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nós podemos alcançar a vitória. O homem peca por causa da sua natureza carnal. Esta natureza, ela foi corrompida. Quando Deus criou o homem, ele tinha uma natureza santa, uma natureza pura. Mas o pecado manchou, o pecado corroeu, o pecado corrompeu completamente a natureza deste homem. E desse modo, o homem natural, ele tem esta natureza que é dominada, por exemplo, pelo egoísmo. Para nós entendermos a condição do homem em todos os momentos, em todas as situações, nós precisamos ler o que o apóstolo Paulo nos ensina nos capítulos 2 e 3. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, pois lhe são absurdas, e não pode entendê-las, pois estas coisas só se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, quem pode instruí-lo? Quem conhece a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como pessoas carnais, como a pessoas, crianças em Cristo Jesus. Com essa citação, nós podemos ver uma classificação que Paulo faz sobre os homens. Ele, inicialmente, no capítulo 2, ele classifica os homens como homens naturais e homens espirituais. Ele chama homens naturais aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Deus. Ele ouve falar de Deus, ele pode crer até que Deus existe, mas ainda vive sem a consciência do que é pecado e da sua gravidade, e nem se sente pecador e nem busca o arrependimento. Ele só tem essa natureza carnal. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que eles são homens naturais. E assim nós podemos dizer que todos os homens nascem como homem natural, segundo esta classificação. O homem natural só tem uma natureza. Mas depois, no capítulo 3, ele faz uma nova classificação, agora sobre o homem espiritual. E o homem espiritual ele o divide como o crente carnal e o crente espiritual. O homem natural passa a ser homem espiritual no momento que ele reconhece que é pecador, reconhece que Jesus Cristo é o único que pode perdoá-lo, que pode capacitá-lo para vencer o pecado. Então, ele sendo regenerado ou nascido de novo, ele recebe uma segunda natureza, que é a natureza espiritual. Esta natureza é que vai ajudá-lo a vencer o próprio pecado. Então, Paulo chama o homem espiritual como dois tipos de crente: o crente carnal e o crente espiritual. O crente natural,
o crente carnal é aquele que ainda é dominado pela natureza carnal. Ele creu em Jesus Cristo, ele crê que Jesus Cristo é o Salvador, mas ainda a velha natureza, a natureza carnal, aquela que foi corrompida pelo pecado, ela domina a sua vida. Então ele ainda continua tendo prazeres em muitas coisas que contrariam a vontade de Deus. Mas o crente espiritual é aquele que lutou ou luta contra a natureza carnal e acaba crescendo, vencendo essas coisas. O apóstolo nos afirma que nós todos que nascemos em Cristo Jesus temos duas naturezas. Enquanto o homem natural tem uma natureza, nós temos duas naturezas. Então, vai depender, para que nós vençamos o pecado, que consigamos derrotar a natureza carnal. Mas convém lembrar que através de Jesus Cristo nós recebemos esta nova natureza e a partir daquele instante nós somos transformados, regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus fica habitando em nós, ele mora em nós. Mas ele está conosco, ele precisa ter o domínio da nossa própria vida. Nós tendo duas naturezas, dependerá de nós se queremos ser crentes carnais ou crentes espirituais. Se nós dermos ênfase à natureza carnal, nós seremos então um crente completamente carnal. Nós não alcançaremos a vitória. Cristo Jesus, na entrevista com o rabino Nicodemos, ele disse claramente: em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E mais adiante, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O homem natural, como dissemos, ele não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas aquele que o tem, esse passa a ser uma nova criatura. E é por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, ele afirma: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A partir daí, a sua vida vai ser diferente. Ele não vai mais viver naquele estado permanente de pecado. O que distingue o homem espiritual e o homem natural é isso. O homem natural vive num estado de pecado, dominado completamente pelo pecado. Mas o homem espiritual, ele peca pontualmente. Ele não vive constantemente no pecado, mas ele tem atos pecaminosos na sua própria vida. E ele tem esses atos pecaminosos exatamente por causa da natureza carnal que está nele e que o leve a cometer desta maneira. Então, a grande diferença entre o homem natural e espiritual é que o homem espiritual abandonará a velha maneira de viver. Ele não terá como norma de vida o padrão da sociedade em que nós vivemos, mas como norma o viver segundo os ensinos bíblicos. E nesse novo estágio de vida, o homem espiritual, salvo por Jesus Cristo, tendo seus pecados perdoados, ele tem um novo desafio, pois com o recebimento da natureza espiritual, desta nova natureza, ele tem que subjugar a velha natureza. Ele tem que se esforçar para deixar crescer em si o domínio da nova natureza. Ele terá o resto da vida essa batalha. E é por isso que o Paulo, como já citamos, disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E depois, naturalmente, ele sabe que é através de Jesus Cristo. Essa batalha nos acompanhará até o final da nossa vida. Mas dependerá de nós, como depois nós estudaremos na próxima mensagem, alcançar a vitória, dependendo do nosso querer. Se eu quiser ser um crente espiritual, então eu devo lutar para isso.
Não que haja forças em mim, não que haja força no homem para vencer os obstáculos da velha natureza, mas nós temos aliados conosco, nós temos conosco a presença do Espírito Santo de Deus, aquele que nos convenceu do pecado, aquele que nos regenerou, aquele que nos transformou numa nova criatura. Ele está em nós e Ele nos ajudará, mas Ele não age como se fosse um ditador. Ele respeita a nossa vontade. O nosso livre-arbítrio continua mesmo após a nossa conversão. Dependerá de nós em querermos obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. E esse auxílio do Espírito Santo, como nós veremos na próxima mensagem, nos ajudará a nós vencermos. Mas além disso temos outras duas fontes, a Bíblia e a oração. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem tudo aquilo que nós precisamos saber sobre o pecado e como nós devemos agir e viver para poder vencer o pecado. E nós temos ainda a oração, que é este canal que Deus estabeleceu para que quando nós cremos nele, podermos ir diretamente a ele, através de Jesus Cristo. Jesus mesmo disse que nós devíamos orar a Deus Pai em nome de Jesus. Então, através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Deus. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, nós podemos apelar a Deus, nós podemos pedir que Ele nos ajude. Na próxima mensagem voltaremos um pouco a falar sobre isto. O homem espiritual, salvo por Cristo Jesus, precisa crescer no conhecimento das coisas espirituais. E como dissemos há pouco, nós temos para isso a presença do Espírito Santo, a Bíblia e a própria mensagem que nos ajudam a fazer. A nossa vida não será mais dominada pela carne, se nós buscarmos exatamente viver da maneira como Deus quer. E nós temos como alvo o crente espiritual. Nós, para alcançarmos isto, nós precisamos alimentar a natureza espiritual e dominar a natureza carnal. E nós precisamos compreender aquilo que alimenta a natureza carnal, destrói a natureza espiritual. Aquilo que destrói a natureza carnal alimenta a natureza espiritual. Porque a carne e o espírito, eles são opostos. Eles lutam dentro de nós, mas dependerá do nosso querer. Se nós buscarmos a Deus, se pedirmos a força e o seu poder, nós iremos crescer cada vez mais. O apóstolo Paulo, falando nesta luta, ele nos mostra como nós podemos dominar a natureza carnal e alcançar a vitória da natureza espiritual. Primeira coisa será rejeitar os direitos da natureza carnal. Muitas vezes, eu tenho direito, hoje é como homem dizer, eu tenho o direito de ser feliz, e começa a praticar os atos. Primeiramente, nós temos que reconhecer que a natureza carnal não tem direitos, devemos negar os seus direitos. Quem deve tomar na nossa vida é Deus, fazendo aquilo que Ele quer. E o apóstolo Paulo ainda diz mais adiante, que uma das maneiras é esquecermos das coisas velhas, daquelas que ficaram atrás, avançando para as que estão diante de nós, prosseguindo em direção ao alvo que tem como objetivo a vida eterna, para vivermos com Deus eternamente. Portanto, meus caros telespectadores, nós podemos alcançar a vitória sobre a nossa velha natureza, dependendo do nosso querer. Se nós orarmos, se nós buscarmos o poder de Deus, se nós obedecermos aos ensinos da palavra, nós teremos a vitória completa. Que Deus vos abençoe. Que, primeiramente,
recebais a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tornando-vos homem espiritual, salvos em Cristo Jesus, e depois dominando a natureza carnal para deixar a vitória da natureza espiritual. E na próxima mensagem sobre a pecabilidade do homem, nós falaremos sobre a vitória sobre o pecado através da santificação. Que Deus os abençoe. Amém.